Olá pessoal, tudo bem? Feliz aqui em falar com vocês, participar um pouco da vida de vocês nesse momento aí que tá todo mundo dentro de casa e ter a oportunidade, né, de estar falando um pouquinho com vocês sobre física. Não sei que não é da maneira que todos nós gostaríamos, né, que a gente, todo mundo tem saudade ali da Escola Brasil, mas hoje é o que a gente tem para nós. Então vamos lá. Eu dividi esse vídeo, né, na verdade, em três vídeos para que não ficasse tão cansativo para cada um de vocês. Então, nesse primeiro momento, né, a gente vai falar agora sobre a questão de transmissão de calor. Eu sei que cada um, né, eu sei que, aliás, cada um não, desculpa. Eu sei que a gente teve momentos antes aí, enquanto a gente estava dentro da escola, né, a gente estava discutindo um pouco sobre temperatura e calor. Agora a gente vai abandonar um pouco esse conceito de temperatura, né, e começar a trabalhar sobre a questão do calor e de como ocorre a sua transmissão de calor. Então aqui eu tenho a primeira definição do que seria calor. Então, calor é energia térmica em trânsito entre dois corpos ou sistemas, decorrente apenas da existência de uma diferença de temperatura entre eles. Então, por exemplo, né, ontem eu estava aqui em casa, minha mulher decidiu fazer um bolo de chocolate, maravilhoso, fiquei feliz. Só que assim, né, eu estava com aquela fome, né, ela falou, já acabou de assar. E aí eu virei para ela e falei, nossa, né, mas eu tô com muita fome. Eu falei, põe em banho-maria, né? Para quem não sabe o que é banho-maria, né? Quando você pega o bolo, né? Coloca dentro de uma outra forma, só que essa forma é cheia de água. Aí ele falou, tá bom, vou lá fazer, né? Colocar lá para você assim, para o quê? Para que resfriasse maior. Nesse sentido, né? Eu posso pegar e dizer que houve troca de calor. Por quê? Como o bolo, né? A forma do bolo, né? Estava muito quente, ela colocou numa bacia com água, todo aquele calor, toda aquela temperatura que estava alta, né? Foi transferida para onde? Para a água. Se a água da torneira, né, que ela pegou, sei lá, estava 20 graus Celsius, né, e de repente com aquilo lá foi lá para 40 graus Celsius, então eu posso falar que houve calor. Por quê? O que a gente está. Vou colocar aqui uma canetinha vermelha aqui para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor. O que a gente está falando? Ó, é entre dois corpos, né? Ou também se eu quiser falar sistemas também, né? Que aí no caso é a água, né? Que a gente está trabalhando, que é um desses corpos, e o outro é a forma de bolo. Então essa energia térmica ela é passada, né? Ela é transferida, ela é colocada então em trânsito. Então quando eu vejo, né? Essa definição, pessoal, só para deixar claro também para vocês, está naquele resuminho dentro do site lá da escola. Então, assim, quando eu penso essa palavra, eu penso aqui, né, estou colocando aqui que está em trânsito, o que eu tenho que pegar e pensar? Se eu penso em trânsito, o que eu penso? Penso que o trânsito aqui na nossa cidade é feito de carro, de ônibus, de bicicleta, de pedestres, né? Então tem vários meios de transporte. E o calor também não é diferente disso. Essa transmissão, né, ela vai ocorrer pelo menos de três maneiras. Quais são essas três maneiras que ocorrem? A primeira é a convecção, a segunda a condução e a terceira a irradiação. Então, a maneira que um calor é transferido de um corpo para o outro ocorre dessas três maneiras. Qual que é a primeira, né? Convecção. O que ela diz? Né? Convecção é o processo de transferência de calor em que a energia é transferida pelo movimento de um fluido, líquido ou gás, provocado pela diferença de temperatura. E aí o fluxo é formado, denominado corrente de convecção. Então, é mais fácil pensar em exemplos, né, do que pegar e pensar de repente nessa definição aqui. Mas o que a gente tem que pensar? Que ela ocorre aonde? Somente entre líquidos ou gás. Isso que é o importante aqui. Então, a convecção ou um líquido ou um gás. Então, por exemplo, a nossa atmosfera, né, é formada por gás. Se eu estou num oceano, é líquido. Então, as correntes vão acontecer dessa maneira. Vamos pensar em alguns exemplos aqui. Vamos pensar agora na questão do ar-condicionado. Por que o ar-condicionado ele fica em cima, né? Ele fica aqui em cima, não embaixo. Olha só, se o ar frio ele é mais denso que o ar quente. Por ele ser mais denso, ele acaba descendo. Aí ele vem aqui para baixo. E o ar quente, ele é menos denso, né? Ele acaba subindo. E aí o que acontece na hora que ele sobe? Aí o ar condicionado bate nele lá de novo, né? E vai fazendo com que aquele ar quente que acabou de subir fique mais frio. E aí ele cai. Acaba se transformando num ciclo. Aqui eu já tenho um outro caso, né, com o aquecedor. Por que eu coloco o aquecedor embaixo? Eu quero que o ar quente suba.
E o ar frio que estaria mais frio aqui em cima, ele vai cair. Só que quando ele cai, vem um aquecedor e aquece ele e faz com que ele suba. Isso acaba tornando um ciclo, tá? Então aqui o que está acontecendo? É um gás, no nosso caso aqui é o ar que nos cerca que está ocorrendo isso. O que eu tenho também? Quem tem geladeira antiga, né, das mais simples, né, sem ser essas frost free e tudo mais, o que acontecia? O congelador dela, né, geralmente era em cima. Por quê? Ele congelava aqui, né, os alimentos e aí aquele ar frio ele descia. E aí o ar quente que estava aqui embaixo, ele subia novamente e era resfriado, provocando de novo um ciclo, né, dentro da geladeira. Hoje o sistema das geladeiras aí de frost free é um outro sistema, né, que agora não é o nosso foco aqui da nossa aula, né, tratar dela, né. Mas aí pensando naquela geladeira um pouquinho antiga que todo mundo tem, né, eu tinha aí em casa, segue esse modelo. Outra coisa legal, né, é a questão de como que funciona a brisa do mar, né. Então, por exemplo, né, de dia o sol, né, bate, né, para todo lado, o que acontece? Você chega lá na praia, a areia, né, tá super quente e a água do mar tá super fria. Isso acontece em rio também, né? E aí tá super fria. O que acontece? Como a areia tá quente, ela acaba esquentando o ar. E aí, como esquenta o ar quente sobe. Nessa que o ar quente sobe, aí o ar frio que está em cima do mar, ele vem para ocupar o espaço. Quando ele ocupa o espaço, a areia quente faz com que ele esquente e aí ele sobe de novo. Isso vai fazendo um ciclo, tá? Então a pessoa, né, quando ela está na praia, por isso que ela sente aquele vento batendo nela, né? Que está vindo aquele ar ali para ela. E aí à noite já acontece o contrário. O que acontece à noite? À noite a areia está super gelada e o mar já está com a água um pouco mais quente, né, do que ao longo do dia. Então o que acontece aí? O ar quente, né, da água do mar sobe e aí o ar frio que está em cima da areia decide ir em direção ao mar. Aí quando ele chega no mar, como a água está quente, ele esquenta e sobe de novo. Aí acaba virando um ciclo. Então aqui, né, a gente tratou de convecção trabalhando aqui na questão dos gases, né? Mas se eu for pensar em fluido, né, por exemplo, eu gosto muito daquele filme Procurando Nemo. Nossa, eu esqueci, porque eu estava tentando lembrar o nome do personagem, né? Que tem aquele personagem que é uma tartaruga, né? E aí ele pega todo mundo e vai embora, né? De repente o Theo do segundo A ele vai poder falar qual era o nome da tartaruga lá. Ele Aí o que a tartaruga faz, né? Sempre coloca dentro das correntes marítimas, né? E consegue atravessar praticamente o mundo todo ali dentro das correntes. Porque do mesmo jeito que tem essas correntes de ar, existem as correntes dentro da água. Então por isso que o pessoal, né, que gosta mais de geografia, né, eles acabam estudando um pouco mais disso, né? Sobre como que o comportamento das correntes. Se a gente for lembrar como que o planeta ele é, né? Tem os polos, polo sul, polo norte. E aí a água lá é mais gelada, né? Quando a gente vai chegando mais próximo dos trópicos, né? Da linha do Equador, o que acontece? Aí a água de novo já fica mais quente, e aí nisso faz com que a água acabe tendo que circular, né? Por causa da diferença de temperatura ao longo de tudo. O mesmo aqui, né? Ao longo de todo o planeta. O mesmo também na hora que a gente fica assistindo o jornal, né? De repente alguém pega e fala assim, nossa, moveu uma massa de ar frio, então uma massa de ar quente. A mesma coisa, né? Essas correntes, né, elas são reais e elas são perceptíveis, né? Que é os momentos, né? Quando que aqui em Limeira são os momentos que tá os meses que são mais gelados e os meses que são mais quentes. São justamente nesses meses que bate com as correntes de ar, né, que vem dos polos, né, em direção ao Equador e tudo mais, né? De repente é uma coisa legal vocês conversar com a Cibele. Agora vamos adiante aqui. Olha, eu vou colocar esse vídeo, né? Tem um vídeo muito legal sobre um experimento, sobre convecção, e é esse link aí. Eu vou deixar esse link no fim na descrição desse vídeo do YouTube, tá? É o primeiro link que está lá, vocês podem clicar nele e ver um experimento bem legal sobre como que ocorre a questão da convecção dentro dos líquidos, tá? O que a gente ficou faltando de ver? A questão da condução. A condução é um processo de transferência de calor por contato direto.
entre os corpos, em que a energia é transferida de uma partícula a partícula, desde que o corpo esteja em contato com a fonte quente, de maior temperatura, até o corpo que está na região mais fria, de menor temperatura. Portanto, a condução depende de um meio material. Então, que a questão da condução, o corpo ele tem que estar realmente em contato com outro corpo para que haja uma transferência de calor. Então, nesses casos aqui, a gente tem mais alguns exemplos. Se você, de repente, pegar uma barra de ferro, né, em uma parte você começar a esquentar aqui, né, na ponta dele aqui, né, onde está a vela, né, o que vai acontecer? Vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai chegar um momento aqui, né, que a pessoa que está aqui com a mão nessa barra de ferro, ela vai sentir todo esse calor. Então o calor ele foi conduzido desse ponto até chegar na mão da pessoa, né, por condução. Então olha aqui, ó. O que acontece, né, com as moléculas? Né? Elas estão muito agitadas, agitadas e pouco agitadas. Só que chega um momento que essa agitação vai passando todas até chegar no limite da mão da pessoa. O que eu posso pensar, então, com a condução, de repente, para me proteger? Vocês já repararam, por exemplo, que uma frigideira, né, o material que você segura nela ali é um outro material? Então aqui a chama está aqui, está fritando o seu ovo, né? Mas o material que está aqui é um outro material. E todas as panelas são assim, constituídas de materiais diferentes para te proteger a sua mão, né? Então, ó, voltando aqui no nosso resuminho, o que eu posso ver aqui, ó? Eu grifei aqui de preto, né? Negrito aqui. Depende de um meio material. Então ele depende do material que é feito. Então cada material ele conduz o calor de uma maneira diferente. Então a sua frigideira vai conduzir de uma maneira diferente e a alça que você pega ali conduz de outra maneira. Alguns materiais eles são bons condutores térmicos e outros materiais são péssimos condutores térmicos. Vamos pensar péssimos no sentido que pode ser até um isolante térmico. Vamos pensar no caso do cobertor. Para mim a gente já discutiu isso na aula, né? Se eu estou lá enrolado, né, debaixo de uma coberta, né, muita gente pega e pensa com a roupa de frio, né, fala, não, é a coberta que está me esquentando. Mas é realmente a coberta que está me esquentando? Não, né? O que está acontecendo na verdade? A coberta, na verdade, está impedindo que haja trocas de calor. Ela não deixa com que o calor do meu corpo saia para fora. Então aí ela age como um isolante, como uma barreira e não deixa o calor do meu corpo sair para fora. Se eu pegar uma garrafa térmica, né? Gente que bebe um chá, bebe um café, alguma coisa, né? Garrafa térmica ou água gelada, né? Também, ela age como um isolante térmico, né? Ela não deixa com que o calor, né? Que haja trocas de calor. Então, que a temperatura do corpo ali vá para o ambiente, né? Então, ela isola nesse sentido. Ótimo aqui, né? Tem esse segundo vídeo de um outro experimento também mostrando essa questão da condução térmica, né? De como que é. Aí ele faz um experimento bem parecido com o que a gente acabou de ver aqui, né? Com essa barra de ferro, né? E aí ele mostra lá como o calor é conduzido, né? Bem legalzinho também de ver, super rápido também um vídeo. E aí, por último, a gente tem a irradiação. Lá, irradiação é o processo de transferência de calor em que a energia é transferida por radiação eletromagnética. A irradiação ocorre mesmo na ausência de um meio material, ou seja, no vácuo. O que eu posso pegar e pensar? Olha agora, né? Se você estivesse meio-dia, né, para fora de sua casa, o que você ia observar? Um sol quente. Mas o que tem separando a gente, né, aqui do sol, né? Se eu subo mais um pouquinho, eu vou pensar que tem a atmosfera. Passo um pouco da minha atmosfera, o que tem? Não tem mais nada. Se não tem mais nada, então eu estou onde? Eu estou no vácuo. Como não tem mais nada, então como que aquele calor, né? Eu sinto o sol, né? Eu vou tomar banho de sol, alguma coisa assim, eu sinto minha pele esquentando, né? Com calor. Como que está acontecendo isso? Então o Sol está mandando alguma coisa aqui para a Terra que não precisa de nada para passar, ele simplesmente vem. Como que ele consegue fazer isso? A única coisa que consegue explicar isso é se for uma radiação eletromagnética. Então, através de ondas eletromagnéticas, o Sol consegue esquentar a gente. Então, esses são algum tipo de radiação, né, na região do infravermelho. Se eu for pegar e pensar no meu micro-ondas, né, acontece a mesma coisa, né? Como que o micro-ondas esquenta as coisas, né? As radiações que ele emite também, que são os comprimentos de onda de micro-ondas, fazem com que esquente
a água dos alimentos que estão dentro do micro-ondas e faz com que ele esquente. Mas todo esse processo, né, que não precisa de nenhum meio material, é chamado de irradiação. Olha só os exemplos aqui que eu deixei separados. Deixa eu liberar logo os três. Olha só, eu tô com a questão aqui que o meu mouse sumiu, apareceu aqui, estava procurando ele. Quando eu acendo uma fogueira, né, eu sei naturalmente que o ar quente, né, ele vem aqui para cima, mas para quem está aqui na lateral, então o ar quente ele não vem para cá, porque a tendência do ar quente é sempre subir. Então como que a pessoa na lateral de uma fogueira ela consegue se esquentar? Então a única maneira que consegue explicar isso é se for por algum tipo de radiação eletromagnética. E aí é que a gente está aqui falando, né, que são essas ondas aí de calor, está tendo essa transferência de calor. O Sol e a Terra, então lá os raios infravermelhos do Sol vêm até a Terra e faz com que esquente, né, o nosso planeta aqui para nós. O que mais que eu tenho de mais uns exemplos? Olha só, por que a pessoa está usando uma luva aqui? De novo a questão da condução, porque vai ficando tão quente aqui que vai chegar até esse momento. E aí ele não quer queimar a própria mão dele. Eu tenho aí radiação aqui, que é mesmo sem estar na direção dele, o calor consegue chegar, sem nenhum meio material ele alcança. E aqui em cima eu também tenho a convecção, então que é o ar quente subindo. Olha só, se eu for pensar aqui na churrasqueira, né, vou lá assar uma carne assada, o que eu consigo observar? O ar quente está subindo vou trocar esse por computadora laser. Pronto. Então, ó, o ar quente está subindo aqui do carvão, né? E aí ele sobe e começa a assar a carne. Mas se o churrasqueiro não ficar atento, o que vai acontecer? Só vai assar a parte de baixo da carne. O que o churrasqueiro vai lá e faz? Ele começa a girar, né, a carne aqui para que não queime, né? Só uma parte assa. Ele quer que asse por igual. E aí ele gira ela para que aí o ar quente assa. Mas aí também existem outros dois processos que essa carne está sendo assada. Um aqui é de condução, porque olha só, como ele tem esse metal aqui dentro, o espeto, né, ele começa também a esquentar, então a carne também é assada por dentro, porque o calor é conduzido até lá dentro da carne, né, por meio desse espeto aqui. E o outro, né, é por meio da irradiação. Então mesmo aqui, né, se não tivesse essas paredes, né, quem tivesse na lateral da churrasqueira ia sentir muito calor. Como tem a parede bloqueia um pouco desse calor. E também ajuda, né, para que toda a irradiação acabe ficando toda direcionada para aqui, para a carne. Aí no processo de assar a carne, né, eu tenho 3 momentos que ocorrem as conduções de calor, né, tanto por convecção, condução e irradiação. Pessoal, nesse primeiro momento é isso, tá bom? Agora a gente vai lá para o segundo vídeo. E qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me escrever, né, naquele e-mail que eu já deixei com da escola, né, e no próprio site também da escola, tá bom? Espero que tenha ficado claro, tá? E qualquer dúvida manda para lá. E até mais então.